Oi para você que está chegando nessa aula 3, Clube do Livro, quebrando o hábito de ser você mesmo. Hoje o negócio vai ficar complicado, porque a gente vai falar de uma culpa que você tem, mas não tem, por conta de um entendimento que você não possui ainda, por conta do nível de consciência que 99,9999% das pessoas não tem. Você vai sair daqui hoje com esse entendimento. Que entendimento é esse que transforma a sua vida? Que você precisa de vencer 3 grandes para quebrar o hábito de ser você mesmo. Nesse capítulo, a gente vai falar de um deles, que é o corpo. Os 3 grandes são o tempo, o corpo e o ambiente. Quando a gente consegue vencer, superar esses 3, eu considero que eu quebrei o hábito de ser quem eu sou. E por que isso é importante? Porque para mudar a minha realidade, eu preciso de estar com controle dela. Eu preciso de ter um nível de consciência que me dê uma atuação, não como uma pessoa que está dentro de um contexto que eu vivo, mas como uma pessoa que é proativa na minha realidade, convertendo também a possibilidade de trazer para minha vida, de colapsar para minha vida aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Para a gente entender essa dinâmica do corpo, a gente precisa de resgatar um conceito que a gente viu na aula 2. Quem não viu ainda está disponível aqui. O que conceito é esse? É o conceito de que nós somos mais nada, energia, do que alguma coisa. Isso ficou muito claro na última conversa. 99,3 noves e 1 faltando ali é o que eu sou de matéria. O restante é energia. E de onde que a gente tira essas conclusões? A gente tira essas conclusões da ciência, das menores unidades que formam as suas células, seus tecidos e tudo mais. Você, dentro desse contexto, é governado, é gerido por esse 1,450 kg em média que estão aqui dentro da sua cabeça, com que é composto aqui, que são as suas células, os seus neurônios, as suas glândulas que respondem a esses estímulos e fazem você agir. Fazem você trazer do plano das ideias para o plano real, e sim, estou citando Platão em algum grau, aquilo que você tem à sua volta. A gente também viu na aula 2 que a gente precisa de encarar o nosso cérebro como um campo energético e o nosso corpo como um campo magnético. Como que a gente consegue atuar com isso para mudar a minha realidade? Olhando para os fatos. Se o meu corpo é um campo magnético e eu penso com o meu cérebro, com a minha mente, com a minha consciência e sinto com o meu corpo, significa que os meus sentimentos colapsam as minhas realidades. E os meus sentimentos estão no meu corpo. Juliana, mas é muito confuso esse conceito. Eu não consigo entender isso. Porque, afinal de contas, eu penso e sinto. Então, como que o meu corpo é o magnético da história? Como é que isso funciona? Simples. Você responde ao que condiciona. Você responde ao que você guarda. Você responde à química. Para a gente entender esse processo, você precisa de ter clareza com uma coisa muito, muito, muito importante. Você não cria o que você quer. Nunca! Galera do coach quântico agora, da espuma quântica, tá querendo me bater. E fique à vontade para comentar, para falar o que vocês quiserem, se vocês quiserem descortar. Você nunca vai criar o que você quer. Nunca! Você cria o que você é. Entendeu o peso disso para a gente começar essa aula? Você vai criar o que você é. E você é o que você sente, porque o que você sente governa o que você pensa.
Bingo! E agora? Como que a gente lidar com isso? Respondam para mim, mesmo que mentalmente aí. Existe alguma condição, e esse capítulo 2 nem vai para dentro disso, mas eu, se não for para brincar direito, eu não desço pro play. Vocês me conhecem. Vocês têm alguma condição de, sem conhecer as suas respostas automáticas, sem conhecer como funcionam os seus sentimentos, sem entender a raiz para poder podar essa árvore ou não, vocês têm condição de afirmar que vocês governam a vida de vocês e as criações que vocês fazem? Tem alguma condição? Quando a gente vira para uma pessoa e fala assim: você precisa de ter inteligência emocional. Agora eu vou gerar uma polêmica do tamanho de um boi. Você precisa de ter inteligência emocional. Você precisa de mentalizar o que você quer. Nós vamos chegar nisso aqui. E toda essa conversa que a gente ouve. Deixa eu falar um negócio para vocês. Inteligência emocional não existe. Não existe. Não estou jogando no lixo o livro do Daniel Goleman, tá? Que começou com isso em 1980, 84 e revolucionou e virou o bordão da neurociência e de tudo quanto é pessoa especialista em desenvolvimento pessoal. Inteligência emocional não existe. A única coisa que existe é gestão dessas emoções. Você consegue ter percepção das suas emoções e agir com essa percepção e consciência. Lembra que a gente falou na aula 1 que a sua consciência nasce do contraste das coisas, das diferenças? Se você não sabe que os seus sentimentos afetam seu corpo e é isso que atrai a sua realidade, se você não sabe que você cria e colapsa a partir do que você é e não a partir do que você quer, o que você vai fazer? Autoengano. Autoengano, que é a distorção e a doença psicológica que a gente mais tem na sociedade mundial, autoengano. Quer trabalhar somente o superficial, sendo que o seu corpo está criando outra coisa, o seu automatismo está criando outra coisa. Ou seja, teu 5% racional lógico de escolha, né? Estão indo para um lado, e o seu corpo, que é quem atrai os seus sentimentos, estão indo para o outro. Tem alguma possibilidade de dar certo isso? Nenhuma. Nenhuma possibilidade. Zero possibilidade. Agora, na aula 2 a gente também falou da coerência. Qual é o potencial que a gente consegue mensurar se eu trago a consciência aos meus sentimentos? Se eu faço a gestão disso? Se eu identifico os meus automatismos e eu trago a minha mente racional junto? O que acontece? Eu me torno um humano, um indivíduo, uma bomba atômica ambulante para coordenar a minha vida, a minha realidade. A partir do mais ou menos dos 35 anos, e aí eu vou jogar neurociência para conversa, no Clube Maestria Consciente a gente vai entrar muito nisso, vocês vão ficar fera nessa questão. Aqui eu vou dar uma pincelada. A partir dos seus 35 anos, a gente diz que você consolidou a sua persona. Olha que interessante. Então, antes disso, a gente fica meio sem saber quem é. É, isso aí. É bem isso aí mesmo. Você está construindo, tá? Então, aos 35 anos, você já fez tantos ciclos de repetição emocionais, racionais, automáticos, que você faz uma construção egóica, uma construção de eu. E é nessa idade que a tal da crise começa a bater. Tem gente que chama os 40 de idade da loba, né? A idade da loba, que a pessoa quer revolucionar, que não sei o quê. Por que isso acontece? Porque ela já tem uma construção de eu, o corpo já está acostumado a sentir, já tem os seus ciclos.
E é nessa idade que ela começa a perceber as repetições, o ciclo de 7, que não é assunto para esse clube, mas eu vou ilustrar uma coisa para vocês. A partir dos 35 até os 55 anos, a mulher, principalmente, que é muito cíclica, né? O homem também, mas nós vamos começando a perceber que eu repito padrões na minha vida, padrões de resultado. E como a consciência nasce no contraste, ao identificar a repetição do padrão de resultado, por que que nunca dá certo? Por que que a minha profissão está frustrada? Por que que eu sempre me relaciono dessa forma? Por que que eu nunca consigo fazer amizade duradoura? Ao perceber os padrões, eu gero a consciência. E ao gerar a consciência, eu sinto que tenho o poder de atuar sobre eles. Juliana, mas o que acontece com o pessoal que está antes disso? Por volta dos 20, mais ou menos, dos 20 até os 25 anos, existe uma busca tão forte, tão importante, tão gritante do seu corpo e da sua psique por uma autonomia que você se agarra a tudo aquilo que funcionou para você dos 7 até essa idade. E tudo aquilo que não funcionou para você te gera aversão. Então, entenda, você cria essa percepção focada de repetir esses sentimentos até essa idade dos 20. Quando você caminha para os 35, 40, 50 até os 55, você começa a perceber que o ciclo está se repetindo e fala: eu preciso mudar a minha vida. Preciso transformar alguma coisa. Do jeito que tá, não tá. Só que você não consegue. Não é tão fácil. Por isso que você precisa de quebrar o hábito de ser quem você é, fazer a gestão dos seus sentimentos. Nesse capítulo, a gente vai mergulhar um pouquinho mais fundo numa questão fundamental. Tá, Juliana, eu entendi que eu preciso de vencer os 3 grandes, ambiente, corpo e o tempo. Eu entendi que o meu corpo, ele governa os meus, ele recebe, né? E ele usa esse magnetismo dos meus sentimentos. Eu entendi que eu sou muito mais energia do que matéria. E eu entendi que os sentimentos precisam estar alinhados com o que eu quero, para eu me tornar quem eu sou, quero ser. Mas como que eu quebro esse hábito de ser eu mesma no meu corpo? Vamos lá. Na neurociência, a gente tem um bordão bem conhecido que eu vou passar para vocês, que é assim: neurônios que disparam juntos se acionam juntos e permanecem no mesmo caminho. Quando você repete sentimentos, repete emoções, e nós não estamos falando de nada abstrato, vamos entrar numa química agora. Quando você repete esses ciclos, o seu corpo aprende caminhos, aprende a fazer sozinho. A gente cria hábitos, desde emocionais a mecânicos, físicos. Quer um exemplo claro para ficar bem legal para você? Quem aqui já esqueceu a senha do banco na hora de estar na frente do caixa eletrônico e fechou os olhos, meus olhos assim, falou: meu Deus, eu preciso de ver o teclado. E o seu corpo fez sozinho. Alguém aqui já passou por essa experiência absurdamente comum? Alguém aqui que dirige e no começo o negócio era uma treta que Deus me livre. Hoje em dia, a mulher, principalmente, entra no carro, fala no telefone, conversa com o amiguinho, vê o menino que atravessou, passa a marcha, acelera, vira a curva e não esquece o endereço. O que é isso que acontece? Essa é a prova de que o seu corpo ficou mais inteligente do que a sua mente. Essa é a prova de que a química em você, que eu falei, lembra os neurônios que disparam juntos, permanecem juntos, fazem caminhos? Ela foi tão automatizada que a trilha virou uma estradinha. E a estradinha
virou uma autopista sem semáforo, sem faixa de pedestre, sem pedir permissão para você. Ju, isso acontece com os meus sentimentos? Sim, você quer um exemplo? Posso te dar mais de um. E você vai achar vários no seu dia, tá bom? Então vamos lá. Você levantou de manhã, fez faxina na casa até umas 11 horas da noite. Vamos falar da galera aqui que gosta de fazer uma limpada de casa para dar uma, né? Você limpou sua casa toda, tava um brinco, passou o rodinho na pia. Sabe aquela sensação de passar o rodinho na pia? Eu gosto, gente. Desculpa de eu falar, mas eu sou a louca que dá essas coisas assim. Por isso que eu tô dando esse exemplo. Aí, no outro dia de manhã, você falou, gente, eu vou acordar, vou fazer meu café, vai estar tudo brinco. Maravilhoso. Né? Você tá com essa expectativa. Daí você olha pra pia, algum donzelo foi lá e tá aquela coisa assim, sabe? Tem sim. O que que você faz? Você fala, obrigada, Senhor, por eu ter essas companhias maravilhosas na minha casa. Que coisa boa. Você faz isso? Claro que não. De forma nenhuma. O sentimento de frustração enquanto gatilho, que já é conhecido para você, presta atenção nessa palavra que eu tô falando, sentimento de frustração, gatilho, é ativado de forma incontrolável, inconsciente em você e você explode. Literalmente. E mesmo se você tentar se conter, você está implodindo e explodindo aqui e aqui. Toda a neuroquímica em você já tem o caminho aprendido para frustração, estresse. Percebe? Tô dizendo aqui que você tem que fazer yoga, entregar uma florzinha para quem sujou sua pia? Não. Tô dizendo aqui que enquanto você não tem consciência do que acontece no seu corpo, você não consegue atuar sobre isso. Ao não ter consciência, você não tem controle. Jung já dizia: é preciso que o conteúdo que é inconsciente venha à consciência para que você governe a sua vida. Essa neuroquímica funciona assim, bem resumido para vocês. Os sentimentos e a química produzida por eles se repetem. Então, lá na minha adolescência, na minha infância, eu tive frustrações. As frustrações liberaram daqui, desses pensamentos, neurotransmissores que vieram para o meu corpo. Vou usar poucas palavras, tá, gente? Mas entenda que são química. Neurotransmissores se transformaram em neuropeptídeos e foram ativar as minhas glândulas adrenais e produziram cortisol, produziram hormônio, deram todas essas alterações. E essas alterações são recebidas pelo meu cérebro, que eu gero novos pensamentos. Ah, então ela está sentindo estresse, pensamento relacionado a estresse, gera novos neurotransmissores, neuropeptídeos, e eu fico nesse ciclo. Como essas frustrações foram passageiras, elas passaram, mas elas aconteceram de novo. Porque eu comecei a ser alguém que se irrita, a ser alguém que sente abandono, a ser alguém muito exigente, usando isso como máscara. Percebe? Esse ciclo, não pelo mesmo pensamento, mas pela mesma química, criou estradinhas, caminhos e autopistas no meu corpo. Até um dado momento que o meu corpo fica mais inteligente do que a minha mente. E ele não me pede mais permissão. E aí chega um dia, você sai do Clube do Livro, maravilhosa, linda, cheirosa, dorme e fala, vou mudar minha vida amanhã, vou acordar amanhã, já vou fechar meus olhos, vou fazer uma respiração consciente, vou perceber tudo o que eu quero realmente jogar para o meu corpo e vou fazer isso. Daí você faz. No primeiro dia, você levanta e faz isso. E aí você se sente bem esquisita. Porque o seu corpo fala assim pra você: ué, mas cadê a frustração que tava aqui? Cadê o cortisol de manhã? É como se você acordasse e não tomasse café. Ele fala: ué, como assim? Não dá. O
que está acontecendo? Aí você vai para a cozinha e pega a pia que eu falei. Aí você vem com essas químicas, você vem com isso de forma grandiosa e muitas vezes até exacerbada, e o seu corpo fala: ufa, tava aí. Ai, agora eu tô melhor. Nossa, Juliana, mas você falando assim parece que eu sou masoquista. Deixa eu te falar uma coisa. O seu inconsciente, o seu corpo, eles só querem te proteger de alguma forma. O grande problema é que eles não conseguem dizer se o que está para vir vai ser bom ou ruim. Eles preferem ficar onde é conhecido, onde você sabe quem é, onde você sabe como lidar. Percebe? E ele vai gerar mais sentimentos, percepções e relacionamentos e ações e resultados que te fazem ter essa reação. Porque, afinal de contas, quem é que vai ser você se você colapsar um grande sucesso para a sua vida? Nesse momento, as vozinhas que estão aí dentro, né, que já estão acostumadas com as trilhas, com as estradas, podem estar assim. É uma sensação de eu sabia. Deixa eu ver, a Bruna colocou aqui. Exatamente isso. Afinal de contas, quem vai ser você se você colapsar uma nova realidade e acordar amanhã milionária, podendo fazer tudo o que você quer fazer? Seu corpo fala lá no inconsciente: tá louca? Você tem noção do tanto de problema que isso vai dar? O estresse e a minha agonia. Ah, eu posso sentir isso pela insegurança. Percebe o caminho que ele encontra? E aí vem a produção química. A produção química ativa os seus movimentos mentais. Entenda, existe uma separação importante, só para vocês entenderem brevemente, entre movimento mental, que é o fluxo automático, o ciclo de pensamentos, e pensamentos. São coisas diferentes. Esse caminho automático gera esse movimento mental da insegurança, que faz você produzir essa neuroquímica, que vai gerar mais ciclos automáticos. Entendeu? Então você tá milionária e tá insegura. O que que acontece, gente, com a maioria das pessoas que do dia para a noite, pimba, fica milionário? Tem um estudo feito nos Estados Unidos muito interessante, se eu não me engano, foi feito no ano de 2015, 2014, onde algum milionário resolveu fazer essa experiência junto com o Instituto, e ele pegou um morador de rua e deu $100.000 para o morador de rua. E sumiu. Voltou um mês depois. Tá na rua de novo. Perdeu tudo. Por quê? O corpo dele não sabia como reagir com isso. Se a gente não aprende, se a gente não tem consciência da realidade que eu quero colapsar para mim, meu corpo vai voltar para a mesma realidade, vai voltar para meus boletos, vai voltar para minha irritação. Quem aqui conhece alguém que se apresenta e fala assim: muito prazer, eu sou fulano, é meia hora de conversa, brasileiro sendo brasileiro que é, já começa, ai, como é que você... Não, eu sou muito ansiosa. Nossa, eu sou uma pessoa que eu não tenho a menor tolerância com mentira, porque a gente adora se esconder atrás de uma soberba de caráter idôneo, né? E isso é maravilhoso, né? Hipocrisia sem fim. Eu não suporto mentira. Menina, fulana mentiu pra mim que eu não dou conta. Eu já explodo mesmo. Já não, 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 não. Ela é assim. O que que essa pessoa tá criando? Primeiro ponto. Sistema automático de sentimentos corporais automatizados nela, cultivados por essa sensação de necessidade de irritabilidade. A sensação de injustiça que ela quer cultivar e ela vai procurando injustiças. Sabe o canal da TV que cospe sangue em você quando você liga? Sabe? E tem gente que fica: meu Deus, você precisa de saber o que está acontecendo. Pessoa totalmente viciada no hábito, na sensação de sentir-se cúmplice daquela injustiça que aconteceu para alimentar essa química corporal necessária que o corpo pede. Vocês entendem o quanto grave é isso? Quantas pessoas vocês conhecem que têm esse conhecimento? Conta para mim, seja sincero. Vocês aqui já pararam para observar isso em algum momento ou vocês viam ou não viam o jornal ou essas situações só à medida de um julgamento suave? Ai, se eu ver, eu vou me contaminar.
Tem gente que se afasta por esse motivo, mas é totalmente sem saber do que realmente está por trás daquela pessoa que busca ver. Juliana, mas você vai ser alienada sem querer saber das notícias? Não, eu sou uma focada no que eu consigo mudar e atuar. Percebe? Existe uma diferença muito grande entre você não tolerar injustiças e você buscar compartilhar sentimentos que aumentam a visibilidade para a injustiça. Entendeu? O seu corpo responde a isso. Nesse vício, nesse ciclo químico, nesse ciclo energético que a gente tem, é muito, muito importante eu ter em mente o seguinte: como que eu faço então para começar a governar, a gerenciar as minhas emoções? A proposta do Joe Dispenza nesse livro, ela é muito forte. E para quem nunca entrou nesse assunto, eu entendo que pode ser difícil, eu espero, sem assim, com a menor pretensão, não tem nem estatura moral para falar disso que eu vou falar agora, mas vou me arriscar, tá? Para quem nunca leu sobre esse assunto e para quem vive em certo grau de dificuldade, né, para entender essa questão fisiológica que governa a vida, não é tão simples, tá? Porque esse não é um conhecimento para todos. Eu acho não. Eu tenho certeza absoluta que a maior hipocrisia que eu já ouvi é que tudo é para todos. Não é. Não é. Não vai ser. É para aqueles que têm sim possibilidade de acessar esse conhecimento e escolhem isso. Porque não existe a menor condição de alguém que está no primeiro degrau da pirâmide, que precisa de se preocupar com o que vai comer amanhã, se preocupar com os relacionamentos e as gestões das emoções que ela precisa ter. Isso é hipocrisia. Isso não vai acontecer. Então, se você está conseguindo me ouvir aqui pelo celular, entenda o seguinte: desenvolvimento pessoal não é para todos. Eu estou falando para uma coisa nichada, estou falando para um público nichado, que tem condições de parar 1 hora da noite de uma quarta-feira para poder ouvir o que eu estou falando aqui sobre fazer gestão das emoções e co-criar a própria realidade. É nichado. Entendeu? Aceita? Então, para eu começar a mudar essa realidade, considerando que todos que estão ouvindo esse tipo de vídeo têm essa condição, tá? De entendimento, primeiro ponto, perceba o que o seu corpo fala, porque ele fala, ele grita e ele manda em você em relação às suas emoções automáticas. Comece a trazer consciência para os seus sentimentos automáticos. Não julgue, não tenha repulsa. Você não precisa de se livrar dele, você precisa de reconhecer o que está acontecendo. E só depois de reconhecer você consegue não alimentar. Isso que eu vou falar para você agora é mágico, é incrível, é sobrenatural, literalmente, tá? Quando você estiver nos seus dias, agora que você recebeu essa informação, que você nunca mais vai desouvir, é impossível, só lamento, aceite. Você perceber a bolha e a sensação que vai começar no corpo. Perceba onde ela vem primeiro. Se aqui, se aqui. Observe. Observe. Juliana, mas o pega pra capar estava tão grande que eu explodi. E depois eu tive um insight sobre isso, mas eu já tinha explodido. Presta atenção. Aceite o nível de consciência que você tem no momento que ele chegar. Tá? Você só tem um instante, uma chance para ter presença e consciência. É agora. Agora.
Então você explodiu e teve consciência depois? O seu depois é agora? Então é agora que você vai ter consciência. Percebe? E ao ter consciência, você não alimenta mais essa química. É como se você falasse: eu sei que a estrada tá aí, mas não vai passar carro aqui agora não. Porque agora, e aí eu lembro muito para quem estava aqui no Clube do Livro, do poder do agora, é impossível não lembrar. Agora eu tenho consciência desse automatismo. E é como se você segurasse um touro. A filosofia oriental usa muito o touro como símbolo, né? Lao Tzu, por exemplo, quando foi fugir, um grande filósofo milenar oriental, ele resolveu fugir, enfim, por N questões, sair de onde ele estava, ele saiu num touro. Aquilo tinha tem um simbolismo gigante, porque o touro significa domar-se. Você entende? Eu domei, eu olhei, segurei no chifre e vai ser essa a sensação. Vocês não se enganem. Quando vier e a sua consciência chegar e você falar: opa, não posso alimentar isso agora. E você deixar de alimentar porque a sua consciência observou o seu cérebro falar assim para você: olha esse pensamento vindo, né? Não, mas fulano vai te atacar agora, fulano vai falar mal de você. Olha as bolhas, você percebe os seus pensamentos indo e vindo e não reaja no primeiro impulso. Porque agora você não consegue mais desouvir que isso não é você, isso é um movimento mental que você está tendo por uma reação automática do seu corpo, porque você é viciada em sofrer. Você é viciada em sofrer. Dói ouvir isso? Dói. É verdade? Total. Seu vício não é em chocolate, meu bem. Seu vício é no sofrimento. Na culpa que ele vai te trazer depois e na sensação de estar se enganando por ter um prazer. Quando a gente fala, eu vou me dar isso porque eu mereço. Mentira. Você está aí no auto-engano danado, tentando se compensar pelo vício da falta e do sofrimento que você tem. Entende isso? E o que, que acontece quando eu começo a perceber isso? É como se a gente entrasse num quarto absolutamente escuro, um breu, e acendesse uma vela. O grande problema é eu manter a vela acesa. Porque agora você sabe que você tem essa escolha e que essa escolha não é fácil. Não é fácil. Por quê? Enquanto você não tem a consciência, vamos pegar o exemplo que você explodiu, tá bom? Você jogou no ventilador. Puf! Jogou no ventilador. Aí veio a consciência. Aí o que, que você faz? Conscientemente. Segue jogando no ventilador, vai ser muito pior. Eu estraguei sua vida. Eu estraguei a sua vida. Porque depois que a consciência vir, se você seguir fazendo, você vai saber que é por sua absoluta escolha. Acabou. Por isso que eu falo. Pense muito bem antes de ver o vídeo, antes de vir para o Clube do Livro. Pensa, que vai dar problema. Vai dar problema. Antes eu não tinha consciência. Nossa, mas fulano me tirou do sério. Quem tirou do sério? Fulano. O que, que você fez com você? Peguei o sentimento que eu sou viciadinha, né? Pra tomar minha dose por dia de sofrimento. Entendeu? Então eu preciso de mais dose. E eu vou tomando mais dose, mais. Aí eu chego em casa rumindo. Tá, 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 tá. Rumindo, rumindo, tá, tá, tá. Agora acabou. Porque na hora que você ruminar, fala: o que, que eu tô buscando com isso? Qual que é o vício que eu tô trazendo com isso? Lascou. Acabei que dei um problemão pra você resolver agora. Literalmente. Nesse livro aqui, ele fala o seguinte: se você colapsa a função de onda, aula 2, lembra? Colapsa a função de onda. Se a função de onda, antes dela acontecer, né? Antes de você colapsar, todas as realidades que você quer existem. Se os seus sentimentos são magnéticos, vou falar do corpo só, tá? Se os seus sentimentos são magnéticos e vão atrair para você suas realidades, as suas emoções são as grandes ferramentas disso.
e você aprendeu a sentir, logo eu repito meu passado. Sempre. Entendeu agora? Você, na altura, nós temos aqui pessoas de 20 até 60, que é a minha idade. Tô brincando. Você tá repetindo o seu passado. Porque você está indo por caminhos de sentimentos que você já conhece. E os caminhos de sentimentos que você já conhece te levam aos mesmos resultados. Gente, vou fazer só um segundinho aqui, que eu vou botar. Desculpa, gente. Perguntaram uma coisinha que eu respondi. Quando você repete esses sentimentos, você gera os mesmos resultados. E por que eu posso afirmar isso com total clareza para você? Lembra que eu falei que você faz as trilhas? Depois que você faz as trilhas, você faz os caminhos. Lembra que eu dei o exemplo da senha no banco? Lembra que eu dei o exemplo do sentimento que vem incontrolável quando você foi arrumar a pia de manhã? Todos são sentimentos conhecidos por você. Os pensamentos vão mudar, mas a sensação é igual, percebe? E eu vou buscar sentir a mesma coisa. Ao buscar sentir a mesma coisa, e é assim que eu repito o meu resultado. Então, se eu tenho que vencer 3 grandes, o primeiro que a gente está tratando é o corpo, eu quebro, eu venço o primeiro grande tomando consciência do meu controle sobre ele. Percebe? A gente vai entrar a fundo no ambiente e no tempo, e é fantástico nos próximos vídeos aqui do clube. Mas nesse vídeo eu fiz questão de mergulhar um pouquinho mais do que o Joey faz aqui no livro, e ele traz alguns outros pontos complementares, então eu recomendo muito que esse capítulo do corpo seja lido por vocês, tá? Para você ter mais consciência ainda desses ciclos, como eles funcionam. Mas eu quero muito dar uma atividade para você essa semana, que vai mudar a sua vida, tá? Todas as vezes que a sua consciência chegar, e ela só vai chegar quando, gente? Agora. Tá? No agora que você viver. Todas as vezes que você conseguir notar o seu corpo reagindo e esse movimento mental que até ontem você acreditou que era pensamento vindo em você, você vai se imaginar em cima de um touro. Certo? Segura o touro. Deixa ele caminhar, mas não saia de cima dele. Não deixe ele ir solto. Entendeu? Porque se ele for solto, você vai ganhar um presente que é um plus. É como se fosse um brinde em cima do vício e sofrimento que você tinha. Você vai ganhar um sofrimento duplo agora, porque agora você tem consciência disso. Lascou. Desculpa, gente. Escolha sua tá aqui. Tá? Então, se você escolher, saiba. A realidade que você tá colapsando é exatamente alguma que você já viveu. E vamos combinar, se você tá aqui ouvindo sobre isso, é porque não tá dando certo até hoje, não. Você quer melhorar alguma coisa. Senão você não estaria aqui. Lá na Bahamas, sei lá, fazendo outra coisa. Descendo a montanha, porque a primeira coisa que a gente faz quando sobe a montanha, e mesmo que você esteja na metade, assim, você subiu a montanha do autoconhecimento, você subiu a montanha ali, você já olha pra baixo e fala, gente, vamos comigo. Você quer descer pra buscar o povo que tá lá embaixo pra levar com você. Entendeu? Então, façam esse exercício durante a semana. E entendam o seguinte, você não tem como colapsar uma das funções de onda, lembra da aula 2 aí? Uma das funções de onda, das infinitas possibilidades, todos os seus futuros que já existem na sua vida, e a gente vai falar isso quando for falar do tempo. Todas as possibilidades e realidades que você tem já existem. Se você pensou em um futuro, ele já existe. E você vai escolher
ou não esse futuro. A diferença é que às vezes a gente escolhe inconscientemente por corpo, pelo que eu tô atraindo. Lembra que eu falei no começo agora? Ao governar esse touro, você tem muito mais possibilidade de escolher e puxar para você a realidade que você realmente quer viver. Fez sentido? Vou deixar aqui embaixo a descrição, os exercícios, as coisas tudo certinho, dentro da plataforma também, para vocês acessarem depois. A gente encerra por aqui. Giovana, pode encerrar a gravação. Muito obrigada.